Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Então, hoje a gente está aqui, né, no Casarão da Cultura, no bate-papo cultural de número 112, com a presença aqui do pesquisador aqui, o Renan Mina, um pesquisador que a gente viu no arquivo aí durante algum tempo, né, os 2 anos de pesquisa dele, ele frequentou com bastante afinco o nosso arquivo. Não enchi o saco, não. O papel do arquivo é esse, né? Franquear as portas para as pessoas, cidadãos, pesquisadores, qualquer pessoa que quiser pesquisar um pouco da história de Rio Claro, os jornais, a documentação que a gente tem lá disposta, as portas vão estar sempre abertas. Então, o Renan foi esse pesquisador, um pesquisador acadêmico da USP, desenvolvendo uma dissertação de mestrado sobre o Rio Claro Futebol Clube, a relação do surgimento do Rio Claro com a vinda da ferrovia, né, propiciou a vinda de uma cultura diferente, imigrantes, brasileiros, estrangeiros, né? Então, todo um rol aí, não só a economia se beneficiou da vinda da ferrovia, né? A parte cultural da cidade também foi bastante agitada por causa disso. E nessa esteira também veio o futebol. Então, daí veio o surgimento do Rio Claro, que o Renan, eu acho que vai nos brindar aí com a sua pesquisa, uma pesquisa de fôlego, de 2 anos aí no mestrado. Então, o currículo do Renan, um geógrafo, né, que participou com a gente lá, a gente viu a pesquisa dele um pouco de perto e muito bacana. Hoje a gente fez uma entrevista na rádio, ele já foi em 2 rádios hoje, entrevista na TV Claré, e fizemos também um depoimento com ele, o senhor Arnost, e também um torcedor do Rio Claro, Anderson, que a gente tem lá o projeto Memória Viva, que conta um pouco da história oral, né? As entrevistas com o pessoal de Rio Claro, né? Os cidadãos, para deixar registrada a memória do povo rio-clarense. Então, o Renan também participou lá, mediou essa conversa com esse pessoal. Bom, dispensando demais apresentações, obrigado de novo pela presença. Vamos nessa, né, Renan? Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao convite feito pelo Arquivo Público de Rio Claro, sobretudo a Mônica, superintendente do arquivo, ao Amilson. Estendo meus agradecimentos também a todos os demais funcionários que, de certa forma, colaboraram comigo ao longo desses 2 anos de pesquisa, de trabalho. Aproveito também o momento para fazer uma menção de agradecimento, embora o Zeca não esteja aqui ainda, eu gostaria de agradecer perante todos, né, e destacar a ajuda, o papel do José Carlos Arnost, porque foi a partir da publicação do livro dele, do Memorial do Rio Claro, em 2009, que eu tive esse start para tentar levar mais adiante essa questão do Rio Claro Futebol Clube, sua relação com a ferrovia. Eu percebi que havia elementos que ainda podiam ser melhor explorados, aprofundados, e então foi a partir desse livro aí, publicado pelo Zeca, né, em parceria com o seu Klebs e com o seu Neucio Pauleto, que eu tive essa ideia de tentar aprofundar mais um pouco essa relação do Rio Claro Futebol Clube com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Bom, então, o que eu vou apresentar hoje é parte da minha tese de mestrado, né? Na minha tese, que em breve estará disponível na Biblioteca Digital da USP, então vai ter o acesso lá irrestrito, né? As pessoas vão poder fazer um download gratuitamente, diretamente. E na minha tese eu abordei do surgimento do Rio Claro Futebol Clube, ou seja, de 1909 até a década de 40, que é quando o clube se insere no profissionalismo. Então, esse foi o recorte histórico da minha tese, até mesmo para não estender muito e correr o risco de cair numa certa superficialidade e perder a direção do trabalho. E hoje eu vou estar apresentando aqui parte dessa tese, né, destacando principalmente a relação do clube com a Companhia Paulista, já que de 1914 até o final de 1930, a agremiação dependeu
de auxílios diversos da companhia ferroviária. A agremiação assumiu contornos distintos, né, a partir do momento em que ela é incorporada ao Grêmio, a partir do momento em que os chefes das oficinas da Paulista passam a se inserir na diretoria da agremiação, sobretudo exercendo cargos na presidência, na vice-presidência. Então, eu vou tentar apresentar a vocês um pouco dos interesses, os motivos, né, que impeliram essa iniciativa da Paulista em apoiar o Rio Claro durante quase duas décadas. Só também para acrescentar um detalhe, o bate-papo cultural também é transmitido pela TV Cidade Livre e também disposto no nosso site, na internet, aphrioclaro.sp.gov.br. Desculpa aí, Renan. Não, imagina. E eu aproveito também para destacar o papel do arquivo público, né, no meu trabalho. Embora tenha consultado outros arquivos, museus, né, outras documentações, o Arquivo Público de Rio Claro foi um lugar que eu compareci constantemente, né? Talvez eu tenha sido um pouco petulante lá até, né, Milson? E foi um lugar que ofereceu, né, uma vasta documentação para eu tentar reforçar o embasamento teórico do meu trabalho. E onde eu passo e quando me questionam, eu busco sempre ressaltar o papel do Arquivo Público de Rio Claro. Há muitos municípios no estado de São Paulo, até de maior porte em relação a Rio Claro, né, tanto na questão populacional como de maior relevância econômica, e que não tem um arquivo devidamente organizado como o município de Rio Claro tem, né, há algum tempo já. E acho que a sociedade rioclarense precisa valorizar o papel do arquivo, as suas documentações, documentos relacionados à história da cidade de Rio Claro, seja ela na esfera econômica, política, social, cultural. Então, é um acervo bem rico e me ajudou muito durante a elaboração dessa pesquisa ao longo desses 2 anos. Então, não sei se alguém vai ter dúvida quanto a isso, mas só para destacar, embora a minha formação no mestrado tenha vindo da área da participação política, né, da mudança social, por que o trabalho acabou sendo inserido nesse programa e foi aceito, né? O trabalho, evidentemente, ele não vai discutir uma participação política, essencialmente, mas ele discute a participação social, né? E essa participação social foi possível a partir de uma mudança socioeconômica acarretada pela chegada dos trilhos da Paulista a Rio Claro, né, impactando totalmente a dinâmica econômica da cidade e a dinâmica cultural também. E foi um desafio, é um desafio, na verdade, trazer o tema do futebol dentro de um programa de pós-graduação nas universidades. E é um desafio assim que aos poucos vem sendo atenuado, é um objeto, uma temática que vem sendo muito visitada no meio acadêmico, sobretudo a partir dos anos 90. Então temos aí trabalhos de grandes pensadores brasileiros já sobre a temática do futebol dentro das ciências humanas, seja na história, seja na geografia, seja na sociologia, na antropologia. E, felizmente, então, um elemento cultural muito forte, né, do povo brasileiro venceu algumas barreiras e antes, que era deixado à margem, passou a ser bem visitado pela academia. Então, hoje já temos aí disciplinas voltadas ao estudo histórico da atividade esportiva, temos programas de pós-graduação voltados a essas discussões. E, enfim, certas barreiras aí foram superadas, vêm sendo superadas. E poder trazer isso para vocês é gratificante, né? Porque tem a minha apresentação, a minha explanação, tudo, mas o mais importante é poder interagir com vocês, estabelecer o diálogo com a sociedade, trazer à tona as pesquisas, os trabalhos que a gente vem fazendo ao longo do tempo, mas também receber a troca, né, com vocês, né, e ter esse diálogo democrático, receber questionamentos, perguntas, considerações, isso também é importante. A participação da sociedade é muito importante. Então, a minha apresentação hoje é intitulada "O futebol viaja pelos trilhos, o Rio Claro Futebol Clube e o paternalismo da Companhia Paulista de Estradas de Ferro". Como eu disse, eu vou discutir um pouco os interesses que estiveram por trás desse apoio da Paulista para o Rio Claro Futebol Clube.
Então, ao longo da minha tese, eu busquei discutir as atividades de tempo livre, as práticas de lazer que o operariado da Companhia Paulista começou a estabelecer em Rio Claro nos primórdios do século XX, e dessas práticas resulta-se na fundação do Rio Claro Futebol Clube em 1909, que é a terceira agremiação futebolística mais antiga do estado de São Paulo, ainda em atividade. Vem depois da Ponte Preta, de 1900, e da Internacional de Bebedouro, de 1906. E ao longo da tese, além das referências bibliográficas e das demais fontes consultadas, que deram embasamento teórico ao trabalho, consultei livros de atas, documentações oficiais, que ajudaram a reforçar essa minha argumentação. E aqui vale ressaltar, o Rio Claro Futebol Clube é um exemplo raro nesse quesito de conservação dos documentos históricos. O clube é de 1909 e os livros de atas estão preservados desde 1915. E isso é muito raro. Temos aí clubes que também tiveram um elo com a ferrovia, e até mais novos que o Rio Claro, e que esses documentos foram perdidos. Tinha a Ferroviária da década de 50, o Nacional, que era ligado a São Paulo Raio, Nacional de São Paulo, enfim, o Noroeste, de Bauru também, e há outros exemplos. Então, isso tem que ser ressaltado, o fato do Rio Claro ter preservado isso ao longo do tempo. E agora que o Zeca chegou, Zeca, eu fiz um agradecimento antes, você não estava presente, mas esse acesso a essas documentações se deve também graças à sua ajuda, ao seu auxílio, e sou imensamente agradecido por isso. E também analisei 3 livros de atas do Grêmio Recreativo da Paulista, mais ou menos do mesmo período, já que o Rio Claro, quando ele é incorporado, de certa maneira, pela Companhia Ferroviária, o clube passa a usar a estrutura do Grêmio para realizar suas atividades. Bom, essa primeira imagem selecionada, ela expressa uma discussão que serviu de base para todo o desenvolvimento da minha pesquisa. A importância, as ferrovias elas são construídas para atender, primeiramente, as necessidades da economia cafeeira, na virada do século XIX para o século XX. Rio Claro fazia parte do importante polo do café, na verdade a região aqui era o polo de desenvolvimento do país na época, mas o que eu gosto de ressaltar é que essas ferrovias elas não foram meras transportadoras de mercadorias, mas elas auxiliaram na difusão de novos costumes, hábitos, práticas, valores culturais diversos que eram até então desconhecidos por essa população interiorana que vivia ao redor das vias férreas. E à medida que passava a ter o contato com essas práticas que eram disseminadas pela ferrovia, a população foi se interessando por esses novos valores que eram vistos como modernos e passaram a assimilá-los, a incorporá-los. E, nesse processo, a cultura futebolística se constitui num desses valores. Vale ressaltar que esse período aí do boom da economia cafeeira, temos a chegada de milhares de imigrantes europeus, de diferentes nacionalidades, seja para se instalar nessas fazendas de café, ou seja para se instalar no núcleo urbano, que era estimulado pela chegada desses caminhos de ferro. Temos filhos de ricos cafeicultores que, quando retornavam de seus estudos na Europa, também trouxeram novos hábitos, modismos exógenos. Então, toda essa conjuntura propiciou essa chegada da cultura futebolística até ao interior. A ferrovia ela proporcionou uma integração regional bastante significativa, essa conexão interior-capital. Então, muitas dessas práticas que desembocavam primeiramente em São Paulo acabaram aos poucos sendo disseminadas por todo o interior do estado. E no caso de Rio Claro, especificamente, a chegada dos trilhos da Paulista vem acompanhada da instalação da estação ferroviária e da instalação das oficinas de montagem e reparo das locomotivas e vagões da empresa. E essa chegada das oficinas propicia a emergência da classe operária local. E as práticas sociais, culturais, elas vão aos poucos se diversificando e se ampliando. Se pensarmos em Rio Claro, por exemplo, numa etapa pré-ferroviária, a vida social era basicamente era bem restrita, era basicamente circunscrita ao interior das propriedades rurais, basicamente circunscrita às celebrações religiosas. Então, a ferrovia,
E a chegada das oficinas, propiciando essa interação com pessoas vindas de diferentes localidades, com diferentes ideias, com diferentes pensamentos, né, com diferentes hábitos, permitiu a essa população local a ampliação do seu leque cultural. E esse operariado que vai se constituindo em Rio Claro a partir da chegada da Paulista, e à medida que essa classe trabalhadora vai se tornando mais massiva, esses indivíduos começam a tomar as ruas que se formavam na cidade e passam a tentar estabelecer ações espontâneas para usufruir dos seus momentos de não trabalho junto a seus semelhantes. Já que esses operários estavam à margem daqueles espaços de sociabilidade idealizados, frequentados pela elite cafeeira, esses trabalhadores começam, então, a estabelecer seus próprios espaços de sociabilização, organizando refeições coletivas, frequentando bares, criando sociedades dançantes e também os times e os clubes futebolísticos. E a ferrovia, né, o entorno da ferrovia, o entorno das oficinas da Paulista, serve até mesmo como referência para o surgimento dos primeiros clubes de futebol, para o surgimento das primeiras peladas, dos primeiros bate-bolas. E nesse processo é que é constituído o Rio Claro Futebol Clube, a partir da iniciativa de 3 operários da companhia ferroviária e um comerciante descendente de alemães que teve o contato com o futebol na capital paulista. Ele foi um dos integrantes do Esporte Clube Germânia, uma das primeiras e mais tradicionais agremiações de São Paulo, que era destinada à comunidade alemã ali radicada. E esse indivíduo, que era o Joaquim Arnold, quando ele retorna a Rio Claro, ele participa da criação de alguns times e alguns clubes de futebol, e o que acaba vingando é o Rio Claro Futebol Clube. Então, eu gostaria de ressaltar que o futebol, né, enquanto valor cultural incorporado no bojo da urbanização, por trabalhadores e moradores da cidade, né, sobretudo pelos ferroviários, que representavam a primeira categoria de trabalhadores urbanos assalariados de grande relevância. Aqui, então, eu trago uma imagem, né, dos fundadores do clube, o Joaquim Arnold e os 3 ferroviários, o Bento Siqueira, o Constantino Carrossini e o João Lambach. Aqui eu demonstro algumas publicações obtidas através do jornal Alfa, que era o principal jornal de Rio Claro nos primórdios do século XX. E eu coloquei essas imagens para tentar reforçar um pouco essa questão da relação futebol-ferrovia. Essa matéria publicada em junho de 1909, trazendo um pouco a respeito dos primeiros treinamentos do Rio Claro Futebol Clube, ocorrendo exatamente ao redor das vias férreas, né, ali na Avenida 8. E essa edição de 23 de janeiro de 1910, que retrata na imprensa, né, que vem publicado na imprensa, é o primeiro desafio, digamos assim, futebolístico do Rio Claro contra um clube de fora da cidade, que era o Esporte Clube Caramuru. E é interessante, porque a matéria ela traz um pouco dessa relação também com a ferrovia, detalha que os jogadores de Cordeirópolis chegariam por meio do trem, em determinado horário, traz as escalações também, né? Então, achei interessante esses detalhes trazidos pela imprensa da época. Pude constatar também, ao longo da pesquisa, que o Rio Claro Futebol Clube disputou um número relativamente pequeno de partidas, desde a sua fundação até princípios de 1914. E acredito que isso se dá por 2 motivos, digamos assim. Primeiro, porque o futebol era ainda uma atividade recente, né? Não estava plenamente consolidado. O futebol, ele oficialmente, né, ele chega a São Paulo em 1894, através do Charles Miller e da instituição da prática dentro do São Paulo Athletic Club, que era o SPAC, que era o clube destinado à comunidade britânica radicada em São Paulo. Não desconsidero que a prática futebolística pudesse estar sendo praticada já em outros lugares, como alguns autores tentam dizer, em Itu, em alguns colégios, né, ou no interior de Minas Gerais, mas enquanto prática sistematizada, burocratizada, com um certo regramento, e a partir de onde essa prática começa a ganhar divulgação, é a partir do SPAC em São Paulo. Então, é um período em que havia poucos clubes ainda, né, de futebol devidamente organizados, né, sobretudo aqui no interior. E um outro motivo também, talvez, para essa disputa
de partida ser relativamente pequena, é que o Rio Claro ele tinha uma origem popular, né, do operariado, e se pensarmos na classe trabalhadora nos primórdios do século XX, tinham condições financeiras bem restritas, né, então não dava para ficar viajando e custeando os desafios futebolísticos em outras cidades. E a partir de 1914, o Rio Claro assume contornos distintos, que é o período em que o clube ele vai estreitar laços com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E por que, né, ocorre esse estreitamento dos laços entre o clube e a Companhia Ferroviária? Como alguns autores na literatura discorrem, né, alguns sociólogos, historiadores, esses operários eles começam a ter um anseio, né, por melhorar as condições da prática esportiva, né, da prática futebolística, e talvez isso tenha influenciado esses operários, jogadores do Rio Claro, a buscarem esse apoio junto à Companhia Paulista. Então, a necessidade ou o interesse em disputar as partidas em campos gramados, jogar devidamente uniformizados, ter uma sede própria, né, para suas reuniões. Enfim, então isso vai acabar impelindo, né, os integrantes do Rio Claro a buscarem um apoio junto à Paulista. E, por outro lado, o que levaria a Paulista a apoiar o Rio Claro Futebol Clube? Para a empresa seria interessante poder apoiar o futebol do operariado, já que nesses primórdios do século XX havia um interesse dessa burguesia industrial, uma preocupação em vigiar, em tentar disciplinar e controlar essa classe trabalhadora dentro do espaço fabril, mas também começa a haver uma preocupação com as atividades que esses trabalhadores, que eram vistos até mesmo como rudes, ignorantes, né, uma visão até mesmo preconceituosa, de que era necessário também discipliná-los fora do espaço de trabalho, né? E talvez então a Paulista possa ter, a partir daí, decidido investir no clube, e o clube também poderia ser um veículo publicitário para a empresa, poderia alavancar, até mesmo fazer um pouco da propaganda, né, questão comercial, e então vai se estabelecer uma relação paternalista da Companhia Ferroviária em relação ao clube, ou seja, a Paulista ela concede benefícios, ela passa a financiar a agremiação, né, passa a conceder algumas vantagens a esses operários jogadores, com o intuito de que eles pudessem incorporar a ideia de que patrões e empregados fizessem parte de uma grande e privilegiada família, que esses patrões se relacionariam dignamente com eles, que eram pais benevolentes, daí vem o termo paternalista. Mas, por outro lado, era uma questão de controle e vigilância, tentar manter esse operariado sob o seu olhar, até mesmo nos momentos de não trabalho. E o chefe das oficinas em Rio Claro, o britânico Adam Gray, ele é o responsável por intermediar essa incorporação do Rio Claro Futebol Clube, trazendo o Rio Claro para dentro do Grêmio, que era o clube da época que tinha uma praça de esportes devidamente razoável para a prática esportiva, para a prática futebolística. Aqui, então, uma foto do Adam Gray, em 1918, na mesa do escritório dele, nas oficinas da Companhia Ferroviária. Aqui eu trago as imagens, né, de alguns presidentes do Rio Claro Futebol Clube, nesse período de 1914 até 1930, que é quando a Paulista ela passa a subsidiar a agremiação. Então, a organização do clube assume contornos distintos, um clube de origem popular, né, o poder que estaria nas mãos dos humildes trabalhadores urbanos, digamos assim, ele vai escapando e quem vai regendo o clube são os chefes, mestres, contramestres, ou os funcionários que exerciam algum cargo administrativo nas oficinas da Companhia Ferroviária. Então, o Guilherme Thomas, que era um torneiro mecânico, né, nas oficinas, ele era o presidente do clube, né, o Adam Gray vai intermediar, então, essa entrada do Rio Claro no Grêmio, o Adam Gray passa a ser o presidente também, em 14, né, entra no seu lugar. Aí tem o português, o Caetano Ribeiro, que era o chefe da seção de carpintaria. O Roberto Ramalho, ele era o primeiro escriturário, era alguém que mexia com a parte contábil, financeira, era um escritório. O Primo Rivera também era da parte do escritório. O Sidney Barry Gray era filho do Adam Gray e era foi chefe de almoxarifado. O Nicomedes Correia era inspetor dentro das oficinas.
E aqui o diferente vai ser o Antônio Padula Neto, que era um filho de italiano, né, de italianos, trabalhava mais na área comercial, e depois eu vou explicar o porquê da entrada desse intruso, digamos assim. E aqui eu começo a aprofundar mais a parte histórica através das documentações oficiais. Aqui é uma ata do Grêmio de 29 de abril de 1914, onde atesta-se essa solicitação feita pelos operários jogadores do Rio Claro para utilizar toda a estrutura do Grêmio para realizar seus jogos, suas reuniões, festividades, e a estratégia utilizada por esses integrantes do Rio Claro para tentar conseguir esse uso do espaço do Grêmio, foi alegando que 66 sócios do clube, na época, eram também sócios do Grêmio, ou seja, provavelmente quase todos ferroviários, né? E essa ata do Grêmio, de 29 de abril de 1914, ela mostra detalhes do acordo firmado. O Grêmio aceita essa solicitação através da intermediação do Adam Gray, que era presidente do Grêmio na época também. E aqui o Grêmio se compromete a conceder o terreno, a conceder bolas, a conceder uniformes. A partir desse momento, o Rio Claro passa a ser reconhecido como o Rio Claro Futebol Clube do Grêmio, né, da Companhia Paulista. Enfim, são esses detalhes aí que essa ata traz. E a partir do momento em que o Rio Claro acaba se submetendo a essa influência do binômio Grêmio-Companhia Paulista, a agremiação passa a ter que prestar contas para essa diretoria gremista, que era composta por funcionários do alto escalão das oficinas ferroviárias, que, por sua vez, repassavam todos esses dados e essas informações à cúpula diretora da companhia ferroviária. Então, nessa ata do Rio Claro Futebol Clube, de 30 de julho de 1916, o Rio Claro o Grêmio exige, né, que o Rio Claro prestasse contas, apresentasse uma lista dos associados, né, e isso era feito constantemente, e o Rio Claro passa a apresentar também essa diretoria gremista e a Companhia Paulista, consequentemente, balancetes gerais do movimento da agremiação. E essa ata do Rio Claro, de março de 1930, ela demonstra também essa questão da prestação de contas, e aqui, no caso, é eleita uma nova diretoria no clube, uma nova diretoria toma posse, e tudo é comunicado aos doutores, que eles chamavam, né, da Companhia Ferroviária, que eram os integrantes da cúpula diretora. Nesse caso, presta-se contas ao Durval de Azevedo, que era um engenheiro, né, chefe na Paulista, e o Antônio Cavalcante, que também era um engenheiro importante na Companhia Ferroviária. E aqui, essas duas imagens, elas trazem mais detalhes dessa relação paternalista da Companhia Paulista em relação ao Rio Claro Futebol Clube. Nessa ata, e mostra como que era feito esse balanceamento, né, essa vigilância, disciplinarização de um lado e, por outra, a concessão de benefícios. Aqui, nessa ata de junho de 1930, o Adam Gray, que era o chefe das oficinas, como eu disse, ele intermedia a concessão de passes de trem para que os operários jogadores do Rio Claro se deslocassem até a Americana para disputar uma partida contra o clube local, que era o Rio Branco. Então, o chefe das oficinas era o responsável por a concessão dessa pequena vantagem, desse pequeno benefício, né? E essa ata do Rio Claro de janeiro de 17, ela demonstra como que alguns elementos utilizados pelo patronato da Paulista para vigiar, para controlar o operariado dentro do cotidiano das oficinas ferroviárias, como que alguns desses elementos são implementados no próprio dia do Rio Claro Futebol Clube. E aqui um operário jogador em específico, né, ele é advertido pelo fato de estar assinando o livro-ponto dos treinamentos demasiadamente tarde. Um livro-ponto é elemento típico do controle da carga horária do funcionário dentro do espaço fabril, e isso é implementado nos treinamentos do Rio Claro Futebol Clube, e justifica essa advertência, alegando que era para preservar a boa ordem e a disciplina da agremiação. E aqui suscita-se uma outra discussão também, né? Como alguns autores, né, abordam na literatura brasileira, quando uma empresa passa a vincular o seu nome a um clube, e auxiliá-la, financiá-la, nesse caso a companhia ferroviária, valores que ela pregava enquanto instituição perante a sociedade local, buscando transmitir a imagem de uma empresa pautada pela boa ordem, pela disciplina, pela eficiência, pela organização. Quando essa empresa vincula o seu nome ao clube e o clube passa a disputar um número maior de partidas dentro da cidade, ou, sobretudo, quando ele passa a viajar pelo estado de São Paulo para disputar amistosos e campeonatos,
na visão desse patronato, seria fundamental que, por onde a agremiação passasse, transmitisse a ideia também de ser um clube pautado pela boa ordem, pela disciplina, pela eficiência, pela organização. O clube ele se torna, na prática, um veículo publicitário da companhia que o financiava. Essas duas atas elas demonstram como que a rígida fiscalização dentro do cotidiano das oficinas ferroviárias, como que isso é estendido para o cotidiano do Rio Claro Futebol Clube. Essa ata da diretoria do Rio Claro Futebol Clube de maio de 18, ela demonstra que alguns jogadores eles se ausentaram de um jogo que estava marcado e eles são cobrados pela diretoria e são ameaçados de serem excluídos do quadro social. E para intensificar essa ameaça, essa pressão, menciona-se na ata que, se fosse necessário, o chefe das oficinas, o Adam Gray, que nem era mais presidente do clube, interveria no caso. E essa ata do Rio Claro de julho de 1916, ela também segue nesse sentido. E aqui alguns jogadores eles são também pressionados, ameaçados pelo fato de terem disputado uma partida em São Carlos sem o consentimento dos diretores do clube. E coloca-se o nome desses jogadores, né, que faltaram ao jogo, numa lousa, né, deixa num lugar bem exposto, para envergonhá-los e para que servisse de exemplo para que os companheiros não seguissem a atitude desses atletas. E à medida que a Companhia Paulista passa, então, a financiar e a subsidiar algumas das atividades do Rio Claro Futebol Clube, a agremiação começa a disputar uma quantidade maior de partidas, inclusive com agremiações mais relevantes no cenário do futebol paulista. Então, em 1914, o Rio Claro recebe o Esporte Clube Germânia, que era um clube da divisão principal, né, de São Paulo, e também disputa um amistoso contra a Associação Atlética das Palmeiras, em agosto de 1916, que inclusive é um jogo em que se inaugura as arquibancadas do Grêmio, que a Companhia Paulista também financia para atender às necessidades do Rio Claro Futebol Clube. E dando prosseguimento a esse desenvolvimento da agremiação, em 1917, o clube se filia à APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, que era a entidade que regia e organizava o futebol do estado de São Paulo, e a entidade que vai, de certo modo, preparar o terreno para o que nós conhecemos hoje como a Federação Paulista de Futebol. Então, essa matéria do Alfa, de dezembro de 17, traz detalhes dessa filiação do Rio Claro. E essa matéria do Correio Paulistano, de fevereiro de 19, traz detalhes do primeiro campeonato do interior que a APEA organizou, né? Até então, a APEA ela organizava campeonatos só para as equipes da capital paulista. Em 19, a APEA organiza esse campeonato do interior. E o interessante é que os clubes eles eram organizados conforme as regiões em que estavam e conforme as linhas ferroviárias em que essas cidades que os abrigavam eram atendidas. Então, havia a Zona Sorocabana, havia uns clubes que jogavam dentro da Zona Sorocabana, havia uns clubes que jogavam dentro da Zona Mogiana, havia uns clubes que jogavam dentro da Zona Central do Brasil e havia os clubes que jogavam dentro da Zona Paulista. E nesse campeonato de 19, integraram essa Zona Paulista o Rio Claro Futebol Clube, o Clube Atlético Pirassununguense, o Corinthians, o Jundiaiense e o Paulista Futebol Clube. Aqui eu trago uma tabela resumindo, né, rapidamente as participações do Rio Claro junto a esses campeonatos do interior de São Paulo. De 19 até 25, a agremiação disputa os campeonatos organizados pela APEA. E a partir de 26 a 29, o clube disputa os campeonatos regidos pela LAF, a Liga de Amadores de Futebol. A LAF ela era uma entidade que surge a partir de uma dissidência no interior da APEA. A LAF ela passa a competir com a APEA para ver quem organizaria os campeonatos do estado de São Paulo, o futebol paulista. E por que o Rio Claro Futebol Clube saiu da APEA nesse período? Em 1926, o Rio Claro disputou um amistoso contra a Associação Atlética das Palmeiras, que na época estava vinculada à LAF. Ou seja, o Rio Claro disputou um amistoso contra um clube que não pertencia à APEA. E a APEA era extremamente rígida quanto aos jogos que os seus integrantes disputavam. Então, qualquer amistoso, que qualquer clube vinculado a ela disputasse, tinha que comunicá-la. E o Rio Claro disputou esse amistoso com a Associação Atlética das Palmeiras sem o consentimento da APEA e o clube foi excluído da entidade. E para não ficar sem filiação nenhuma, o Rio Claro, então, se junta à LAF.
e vai durar até 29. Em 29, a LAF ela não consegue competir com a APEA e a LAF é desintegrada. E a partir de 30, o Rio Claro ele retorna à APEA. E aqui eu gostaria de ressaltar que nessa década de 20, que eu pude constatar ao longo das atas, é que outros atores sociais começam a participar cada vez mais do dia a dia da agremiação, sobretudo filhos e descendentes de italianos, que começavam a se destacar no comércio local, começavam a ter uma ascensão socioeconômica, né, perante a sociedade acolhedora, e eles passam a usufruir de alguns espaços de sociabilidade, nesse caso o Rio Claro Futebol Clube, para legitimar essa mobilidade social, estreitar novos laços, e, enfim. E dois indivíduos peculiares, né, que foram atuantes no Rio Claro Futebol Clube nesse período são o Agnello Castellano e o Antônio Padula Neto. E pela ascensão socioeconômica que eles possuem, eles se inserem na diretoria da agremiação. Como vimos anteriormente, o Antônio Padula Neto, nesse período em que o clube dependia dos auxílios da Paulista, ele consegue, por algum tempo, ser o presidente do clube. O Agnello Castellano ele auxiliava na questão da concessão de equipamentos, né, das chuteiras. Ele tinha uma fábrica de calçados, né, que menciona, essa aqui é a fábrica Flora. A própria fábrica produzia esses calçados e mandava para os jogadores. E o Antônio Padula Neto ele chegou a conceder alguns empréstimos ao clube para quitar dívidas, enfim. E para a Paulista, a inserção desses indivíduos fora, né, da empresa, nesse período, parecia ser interessante também, porque o clube passa a disputar campeonatos oficiais, né? Passa a viajar cada vez mais pelo estado de São Paulo. Então, seria uma fonte de investimentos a mais aí para o clube. Mas, talvez, uma hipótese que eu levanto na minha tese, mas que careceria de maior tempo de análise, então ficou só no campo da hipótese mesmo, é que nessa década de 30, estendendo-se até a década de 20, estendendo-se até a década de 30, como alguns historiadores discutem, há uma queda da rentabilidade do transporte ferroviário devido à crise do café, sobretudo a crise de 29. Sem contar outras mudanças, né, na legislação trabalhista, encargos sociais que começam a recair sobre as companhias ferroviárias. Então, talvez isso tenha levado a Companhia Paulista a diminuir um pouco os investimentos na atividade esportiva e isso tenha criado um espaço propício para que outros indivíduos se inserissem na diretoria da agremiação e começassem a atuar de forma bastante significativa e auxiliando até mesmo financeiramente. E isso vai ocasionar alguns tensionamentos dentro da diretoria da agremiação. A Paulista, os patrões da Companhia Paulista, né, embora tenha diminuído um pouco esses investimentos nas atividades do Claro Futebol Clube, eles ainda faziam questão que a palavra final permanecesse com eles, né? Então vai ocorrer alguns tensionamentos dentro da agremiação com esses novos atores sociais que passam a adquirir um significado e uma importância cada vez maior no seu cotidiano. E esse paternalismo da Companhia Paulista, ou seja, esse controle, essa certa vigilância, essa influência sobre o clube, vai se diluindo. E há alguns indícios, né, que nos permitiu constatar isso. Por exemplo, em setembro de 1930, nessa ata, o Rio Claro Futebol Clube inaugura uma subsede, né? Então, a sede principal era no Grêmio, inaugura-se uma subsede na Avenida 6, provavelmente próxima aqui à estação ferroviária. E as correspondências endereçadas ao clube, que iam diretamente às oficinas da Paulista, ou seja, ao lugar dos patrões, elas passam a ser encaminhadas a partir de então para a subsede do clube. E as tensões elas acabam se intensificando também a partir do momento em que a diretoria gremista, a Companhia Paulista, começa a querer cobrar uma taxa do Rio Claro Futebol Clube pela utilização do campo. E era uma taxa relativamente alta para a época, cerca de R$200 mil. E alguns integrantes do Rio Claro protestam contra essa iniciativa, né? Há uma discussão e, enfim, essa taxa ela acaba não sendo implementada na prática, mas determina-se que, a partir de então, o Rio Claro Futebol Clube seria responsável pela conservação e manutenção de todas as dependências da praça esportiva do Grêmio, desde que a Paulista mantivesse a fiscalização sobre isso ainda. E aqui vai ser o ponto alto do tensionamento entre Rio Claro Futebol Clube e o binômio Grêmio-Companhia Paulista.
o Rio Claro Futebol Clube empresta o campo do Grêmio para que um outro time local, o Instituto Comercial Futebol Clube, provavelmente um time de estudantes, já que esse instituto dá nome depois ao Colégio Bilac, o Rio Claro empresta o campo ao Instituto Comercial Futebol Clube, e a diretoria gremista, conforme essa ata, né, do clube em janeiro de 31, ela protesta, já que isso teria sido feito sem o consentimento do Grêmio e da Companhia Paulista. E esse momento, esse fato, vai intensificar as tensões entre Rio Claro Futebol Clube e Grêmio. Então, ocorrem as trocas de farpas, inclusive via imprensa, conforme consta no livro de atos do Rio Claro Futebol Clube, né, especificamente na ata de 18 de janeiro de 31, os integrantes do Rio Claro mencionam que foram proferidas palavras que eles não concordavam, não lhes agradou, e isso foi publicado no Diário do Rio Claro, mas infelizmente essas edições não estão disponíveis, isso acabou se perdendo com o tempo. Então não está disponível nem no arquivo do Rio Claro, nem no próprio arquivo do Diário, enfim. Mas então esse é o ponto alto e vai acabar resultando no desligamento do Rio Claro Futebol Clube do Grêmio da Paulista. E a partir de então o Rio Claro Futebol Clube acaba rompendo essas relações com a companhia ferroviária. E um dos primeiros subsídios que a Paulista corta, a partir dessa desvinculação, é a concessão dos passes do trem. E nessa ata do Rio Claro, de abril de 31, o britânico John Lewis Jones, que era um mestre das oficinas, ele se recusa a conceder os passes de trem aos operários jogadores do Rio Claro Futebol Clube. E aqui já uma imagem da década de 30, é só para destacar um pouco que a partir de então são outros atores sociais que passam a ditar os ritmos, né, as atividades da agremiação futebolística. O Antônio Padula Neto ele vai ser uma liderança importante, né, esse número 2 aqui à esquerda. E ele acaba se tornando o que na história chamamos de sportsman, ou seja, é alguém que, graças à sua ascensão socioeconômica, passa a patrocinar e a financiar espetáculos esportivos, né? E a partir da sua inserção no Rio Claro Futebol Clube, ele acaba proporcionando o financiamento dos embates futebolísticos para o público local. E só para ressaltar, esse é o estádio do Rio Claro Futebol Clube, ali onde era o espaço livre, né? Então, quando o clube se desvincula do Grêmio, essas lideranças, digamos assim, esses filhos e descendentes de italianos, né, esses comerciantes passam a discutir a necessidade da construção de um novo estádio para o clube, já que o futebol era o carro-chefe da agremiação, embora na subsede fossem desenvolvidas outras atividades, como matinês dançantes, jogos de carta, jogo do bicho, enfim, mas o futebol era o carro-chefe. Então, essa imagem é só para ilustrar um pouco da participação de outros atores sociais nos rumos da agremiação. Enfim, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado, e teremos aí tempo suficiente para o diálogo, né, que acredito que seja o mais importante no bate-papo cultural. Muito obrigado. Obrigado, Renan. A história carece de pesquisadores assim que contribuam, né, com a história local, regional, estadual, nacional. A história do Brasil, apesar de pouco recente, tem 500 anos, carece de muita construção ainda. Uma pesquisa como essa de um clube que é um dos primeiros do Brasil, um dos primeiros do estado de São Paulo, muito importante para a cidade, ainda carece de muita pesquisa. Eu acho que a pesquisa do Renan vem preencher um pouco dessa lacuna. E obrigado pela palestra. Fica aberto aí para perguntas, algum questionamento, alguma curiosidade, né, sobre a pesquisa do Renan. Eu agradeço a atenção, e a história tem uma natureza lacunar, né? A gente não consegue reconstruir toda a história, então a gente tenta preencher lacunas. E essa tentativa de tentar reconstruir a história do Rio Claro Futebol Clube, a relação com a Companhia Paulista, é um exemplo disso, né? Ainda mais que os principais estudos sobre os aspectos históricos, sociológicos, antropológicos no esporte, na academia, são focados em grandes centros, né, nas capitais. E são raríssimos os trabalhos
sobre clubes do interior, até mesmo pela falta de documentos para sustentar a argumentação teórica, né? E, como eu disse, né, o fato do Rio Claro ter os livros de atos preservados desde 1915, isso acabou proporcionando essa pesquisa. Ainda tem muito pano para mangas. Esses livros de atas foram explorados assim, até a medida do possível nesses 2 anos, mas tem muita pesquisa para ser feita sobre esses livros de atas ainda. Tem muito pano para manga. Claro, e também, de repente, aglutinar outras pesquisas de outros times também é possível, né? Essa questão da disciplinarização do trabalho, ela é muito importante nessa virada do século, né? Até década de 40, 50, eu acredito que exista muito disso, principalmente na ferrovia, que a Paulista sempre foi tido como um centro de excelência no trabalho, né? Inclusive nas escolas ferroviárias, eu conversei com alguns ferroviários que estudaram na escola da ferrovia, né? Aqui não vai uma crítica, apenas uma constatação, que existiam placas, né? Aquelas frases tayloristas de Fordismo, né? De maximização do trabalho, trabalhar em prol da companhia, lógico, como um bom trabalhador, mas é uma questão disciplinar, né? A vigilância dos corpos é meio Foucauldiano o negócio, mas é bem por aí. Então é isso, agradeço. A gente agradece aí a participação de todos, o tempo disponível para vir aqui, e contamos com a presença de todos nos próximos encontros, aí, nos próximos bate-papos.